Louvado seja Deus. Então, irmãos, são coisas fabulosas que o Senhor nos oferece, nos concede, em o nome de Jesus. Sinta-se mesmo privilegiado, porque Deus lhe deu essa compreensão. E o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na sua mente, no seu coração. A vontade de Deus é justamente essa. E nós estaremos falando justamente sobre essa vontade de Deus. É a vontade soberana do Senhor. Vontade de Deus nos dias de hoje. Hoje, domingo, 17 de julho de 2022. Olha, irmãos, as coisas, cada dia há algo de especial de Deus para nós. As questões como o nascer do sol, tudo isso, elas podem se repetir, mas o dia, elas serão sempre diferentes. O que nós vivemos ontem. O que nós vamos viver hoje será diferente também do nosso amanhã. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. A oportunidade de buscar a presença do Senhor, de compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Em o nome de Jesus, o nosso futuro está em Deus, está no Senhor. Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Por quê? Faz parte do plano de Deus. Em o nome de Jesus. Aquele que não conta com o plano de Deus na sua vida, ele vive pela sua própria sorte. Mas aqueles que entregam os seus caminhos ao Senhor e confia nele, o Senhor cuida. E Deus tem o melhor. E vamos justamente analisar a vontade de Deus para os dias de hoje. Qual a vontade de Deus para os dias de hoje? Esta é a mensagem. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Isto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em outras versões diz, não vos conformeis com este século. No NVI ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Quer dizer, é a mesma coisa. Então, irmãos, nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo, até porque nós temos um princípio. O Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e é o fim. Não há um intermediário que vai mudar essa situação. Deus é o mesmo. Ele permanece firme em suas promessas. E para podermos conhecermos a vontade de Deus para os dias de hoje, é preciso acreditar em Jesus e saber que Ele é o causador de todas essas coisas. Ele foi o consumador de todo aquilo que foi anunciado, que foi pregado. Foi Ele quem assumiu um lugar lá naquela cruz, onde seria o nosso lugar. Mas quem teria essa capacidade? Coisas fabulosas aconteceram por aquele motivo. E nós estaremos vendo justamente isso. Afinal, como conhecer a vontade de Deus para os dias de hoje? Como conhecer a vontade de Deus para os dias de hoje? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Através de quem? Através de Jesus. Porque todas as coisas que ali foram anunciadas, elas só vieram se concretizar através de Jesus. E Ele nos trouxe justamente essa facilidade. Ele instituiu a sua igreja, um povo que o adorasse, que o buscasse. Que tivesse justamente uma certeza de salvação. Hoje nós temos essa certeza de salvação através de Jesus Cristo.
Antes não havia essa certeza de salvação, porque dependia do homem, dependia do arrependimento para oferecer um sacrifício a Deus. Mas se chegasse ali na frente, ele voltasse a pecar, tudo aquilo que ele fez, todo aquele sacrifício, já se tornava em vão. Estava anulado. Mas através de Jesus Cristo, irmãos, o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo, hoje nós podemos dizer sim, com certeza, em Cristo nós temos a salvação, a verdadeira salvação. Afinal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E somente por meio dele nós podemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, é muito conhecido esse versículo, onde o Senhor diz: eu sou a videira. João, capítulo 15, versículo 5, Evangelho. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois, observem, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha, irmãos, para poder entrar, isso é a introdução, porque para podermos mesmo iniciar esse estudo desta manhã, é preciso justamente saber através de quem. Através de quem? Nós não podemos ter a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, como fatos marcantes, lindos e especiais. Nós temos que saber que tudo aquilo que está ali na Bíblia é a palavra de Deus e ela tem que se concretizar na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso está dentro de um plano de Deus que não foi alterado, não foi apagado, não foi rabiscado, não foi pulado, mas sim tem dado uma sequência. E essa sequência está em nós. Nós conhecemos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, são os atos da igreja. É um livro que vai permanecer aberto, os Atos dos Apóstolos vai permanecer aberto até o dia que Jesus vier para buscar a sua igreja. Porque nós estamos dando continuidade para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Somos nós que oramos, nós que intercedemos, nós que anunciamos a palavra, que evangelizamos. Porque é esse o plano de Deus, é isso que Deus espera de cada um de nós. Nos foi facilitado através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que tivéssemos as oportunidades para podermos compreender quando as portas estão abertas, para que pudéssemos fazer a vontade de Deus, para não confundirmos as coisas do século presente com aquilo que foi anunciado desde o princípio e que não vai mudar. E que permanece. Louvado seja Deus. E o que Jesus esclarece quando ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o que Jesus esclarece é que até aquele momento o reino não estava dentro de nós. Mas agora, como novas criaturas em Cristo Jesus, como filhos de Deus, o reino de Deus está dentro de nós. E se o reino de Deus está dentro de nós, podemos conhecer a real vontade de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a vontade de Deus. Não basta ser crente. Não basta ser um religioso. É preciso andar nos caminhos do Senhor. Ah, mas por quê? Mas por quê, pastor? Andarão dois juntos se não houver uma comunhão? Se não houver entre esses dois um aperfeiçoamento, caminharão juntos, esses dois, se houver discordâncias entre eles, é difícil. É muito difícil. Podemos dizer que não existe aliança se não houver uma concordância entre as duas partes.
E essa concordância está resumida justamente no quê? Conhecermos a vontade de Deus, obedecermos os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Quando o Senhor diz que eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, há necessidade de estarmos ligados no Senhor Jesus. Ligados, sim. Há necessidade de estarmos ligados na videira, para que possamos ter vida. Se o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós vamos duvidar? Nós vamos achar que vamos chegar ali na frente e vamos encontrar situações melhores do que aquilo que Deus nos prometeu e pode fazer? Olha, a vontade do Senhor, Ele vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Muito além. E o que diz o Senhor a respeito do seu propósito? O que diz o Senhor a respeito do seu propósito? Glória a Deus. Nós já vimos que é através de Jesus que nos chega essa compreensão, onde nós podemos, sim, nos assentar para refletirmos o prêmio que nós ganhamos através do Senhor Jesus. E a nossa mente, ela deixou de ser aquela mente confusa para termos uma mente esclarecida. Agora sim, compreendendo que é através de Cristo e não por outro. Aí sim nós podemos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, qual é a sua vontade? E o que diz o Senhor a respeito do seu propósito para conosco? No livro de Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao 13. Jeremias 29, do versículo 11 ao 13. Diz a palavra, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então veja que, qual é o plano do Senhor? Afinal, qual é o plano que Deus tem para nós? Qual é a vontade de Deus? Aí o Senhor vem e nos diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É o Senhor quem conhece. Olha, o Senhor não está buscando adivinhos. O Senhor não nos reuniu para nós ficarmos adivinhando, tentando adivinhar, ou tentando passar à frente daquilo que está na sua palavra. Uma pessoa que faz um plano, ela tem que ter primeiro paciência. É certo que alguém que vai construir uma casa, ela olha o terreno e já vê aquela casa ali, de pé. Eu me lembro até uma vez, né, o pastor Carlos falando que ele já olhava um terreno e já via uma igreja. Já via uma igreja, via até como era por dentro, como ia ser aquela igreja. Então nós temos os nossos planos. Compramos um terreno, já idealizamos ali, já estamos vendo ali uma casa, o imóvel, a construção, já a casa pronta ali. Esse é o nosso plano. Porém, muitas coisas podem vir a modificar aquela situação. Às vezes a situação do solo não vai comportar aquilo que nós estamos pensando. E tantas outras circunstâncias. Pode não ser concedida uma autorização por parte do município para que seja construída aquela casa naquele lugar daquela forma. Às vezes um lugar comercial não pode ser residencial e um lugar residencial não pode ser também ali utilizado para o comércio. Os nossos planos, eles podem sofrer alterações. Mas veja que o Senhor está dizendo, eu é que conheço qual o plano que eu tenho para vocês. Qual o plano que eu tenho para vocês? E não importa que esse plano do Senhor, ele possa durar a nossa vida toda, em todo o tempo que nós estivermos aqui na terra. Estamos vivendo o plano do Senhor. Não vai chegar o dia em que o Senhor vai dizer, olha,
o plano que eu tinha terminou, agora você vai viver a sua vida de jeito nenhum. O plano do Senhor que começa aqui na terra, através de Jesus Cristo na nossa vida, como nós acabamos de ler, sobre o reino de Deus que está em nós, ele é eterno. O plano do Senhor que começou aqui na terra, ele chega até nos céus. É por isso que o Senhor Jesus, ele nos ensina, na oração ele nos ensina, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E quem é que vai fazer essa vontade do Senhor aqui na terra como nos céus? Somos nós mesmos. Ela se inicia aqui na terra até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sou eu, Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso não modificou, irmãos, e nem vai modificar. A vinda do Senhor Jesus, ela apenas concretizou, estão concretizadas essas palavras. O Senhor não anulou, mas esse plano ele continua ainda em exercício no nosso dia a dia. Não vamos chegar amanhã e dizer, bom, o plano de Deus já tem um limite, ele veio até aqui, agora começam os meus planos. Podemos idealizar, planejar, sim, isto é bíblico, nós podemos sim. Mas não se esqueça, entregue ao Senhor os seus caminhos. Confie nele e o mais ele fará. Lembre-se que o Senhor Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E acrescentado, todas as demais coisas vos serão. Então não é pelo nosso querer, mas sim pelo fazer a vontade do Senhor. Olha, Deus, irmãos, ele não tem uma mente igual a do homem, a mente dele não é uma mente limitada. Há uma expansão enorme de sabedoria, ao qual o Espírito Santo de Deus tem nos transmitido essa sabedoria que vem do coração do Pai. Por isso, o plano do Senhor, ele vai se estendendo. E diz o Senhor, quais são os planos do Senhor? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E um futuro, veja como nos dias de hoje nós encontramos algo assim tão moderno. Algo tão moderno, isso mesmo. Era o Senhor falando com Jeremias, dizendo, vai lá e diz isso, escreve aí qual é o meu plano. Porque lá em 2022, no domingo do dia 17 de julho de 2022, essa palavra ainda vai ser lembrada. E vai ser lembrada por todo o tempo. Vai ser lembrada para sempre. Porque o Senhor fala até o futuro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A modernidade, tanta modernidade, tantas alterações, tantas situações em que nós temos visto, aprovamos até intimamente, aprovamos algumas, discordamos de outras, da modernidade, do dia a dia, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela supera, está muito além de toda e qualquer sabedoria implantada pelo homem. Porque tudo, como disse o Senhor, eis que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. E como Jesus é eterno, como Jesus, ele mesmo diz, antes de todas as coisas, eu sou. Era Jesus quem estava falando para o Jeremias. Era Jesus quem estava falando com Jeremias sobre os seus planos e que ainda permanecem. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não é só para esse momento, mas para o futuro. Irmãos, creia no Senhor. Creia. Não deixe passar a oportunidade de ser abençoado e de levar para a sua casa as bênçãos de Deus. Sabe qual é o desejo do Senhor? Que você seja uma bênção, um vaso de bênção, um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Não deixa passar essa oportunidade. Mas que tempo é hoje? Que tempo é hoje? Irmãos, tudo isso vai passar. Mas eu posso dizer com certeza
que o tempo, hoje é tempo de buscar a Deus, e amanhã também, e no nosso futuro também. Sempre será tempo de buscar a Deus, de buscar ao Senhor. E no versículo 12 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E os ouvirei. Irmãos, a promessa do Senhor não é uma promessa não é uma promessa do homem, não, é uma promessa fiel. Se o Senhor está dizendo, vocês virão a mim, vão orar, vão pedir, vão me buscar, e eu estarei atento para ouvir as suas orações. Não perca a esperança. Se no versículo anterior o Senhor falou sobre esperança em um futuro, se agarre, isso mesmo, se agarre em nome de Jesus. E não significa dizer que você depois vai cobrar isso de Deus, porque Deus não é um Deus relapso, não. Ele não vai esquecer, eu esqueci que tinha feito essa promessa. Pelo contrário, essa promessa está adiante. Diante do pensamento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alegre o seu coração. Abra mesmo um sorriso para Deus e disse, meu Deus, que maravilha. Deus abençoado. Deus maravilhoso. Deus santo, vivo, ao qual nós temos. E no versículo 13, Jeremias 29, segue o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Me procurarem, me acharão de todo o coração. A palavra do Senhor ela diz, pedis e não recebeste, porque pedis mal. Pedis sem fé. Pedis sem esperança. Pedis apenas para aquele momento, e não contar que o Senhor abençoa o momento e abençoa também o futuro. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, depositando toda a fé, toda a esperança, consagrando mesmo a Deus, consagrando ao Senhor todo o meu viver, todo o seu viver, toda a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, aleluia. Ainda está em tempo, nós já estamos passando um pouco da metade deste ano de 2022, mas ainda há tempo de você profetizar ainda para esse segundo semestre. Profetizar as bênçãos e o poder de Deus em o nome de Jesus. De tomar posse, sim, dessa bênção. É isso que Deus quer para mim? É isso que Deus quer para mim? Mas qual é a garantia? A garantia é Jesus, ao qual Ele diz, sem mim nada podes fazer. Então primeiro é preciso você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. É você ter o reino de Deus, aquilo que foi anunciado pelo João. O reino é tão importante que o João Batista, quando ele saiu do deserto, ele já saiu anunciando, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse reino para nós já chegou, nós já temos este reino na nossa vida. O reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Aí então, por causa disso, tudo isso se tornou facilidade. Versículo 12, então vocês chamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Concretiza por aqui a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, nós temos que estarmos atentos a alguns fundamentos para conhecermos essa vontade de Deus. Talvez alguns minutos, alguns 40, 45 minutos de pregação não seja o bastante para nós entendermos tudo o que é a vontade de Deus, o plano de Deus.
mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus continuará falando na sua vida, no seu mente, no seu coração, em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. E nós podemos conhecer os fundamentos. Tudo há um fundamento. Por quê? E o primeiro fundamento está no quê? A vontade de Deus. O primeiro fundamento é a vontade de Deus, que não se limita à vontade e o desejo humano. Não é o que eu quero, e sim o que Ele quer. Não é o que eu quero, mas sim o que Ele quer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o primeiro fundamento sobre a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como alguns dos profetas, eles disseram: qual é a tua vontade, Senhor? Eis-me aqui. O apóstolo Paulo, que queres, Senhor? Quem és, Senhor? É isso aí. Então, a vontade de Deus, ela não se limita à vontade e o desejo humano. Não é o que eu quero, e sim o que Ele quer. Então, esse é o primeiro fundamento. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, que é a oração, né? A oração que Jesus nos ensinou, e foi justamente essa: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós acabamos de cantar o louvor que fala justamente sobre isto, porque é uma garantia. Quem nos garante, Ele tem poder, tem a glória, e Ele é o Rei que reina em cada um de nós. Teu é o reino. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse primeiro fundamento é conhecer a vontade de Deus. É o momento em que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Uma pessoa, para ouvir a outra, ela tem que se colocar numa posição de que ela é quem está aprendendo e a outra quem tem a autoridade para estar ensinando. Não pode o aluno dizer para o professor qual a aula que ele tem que aplicar. Não, tem que parar para ouvir o conhecimento daquele professor, daquele que está ensinando. Assim também, nós, diante do Senhor, nós temos que procurar saber qual é a vontade do Senhor. Não há como caminhar os dois sem que haja uma concordância. A concordância de que um tem que aceitar o outro. E cabe a nós aceitar a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Mestre, como responsável pela nossa salvação, por aquele que teve o cuidado de nos ensinar e ainda nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Porque sem Ele, sem o Espírito, ninguém estaria aqui nesta manhã. Como também nos deu a sua palavra. E pela palavra nós fomos vencidos pelo poder desta palavra. E deixamos de ser, porque o reino de Deus está em nós, nós deixamos de ser um povo igual o anterior lá de Moisés, um povo de dura cerviz. Essas são algumas, não estou dizendo que são todas, mas algumas das facilidades desse plano, desse fundamento, né, o primeiro fundamento, que é a vontade de Deus, que é soberana. Onde o Senhor Jesus, Ele confirma isto: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o segundo fundamento é o amor. O segundo fundamento, o amor de Deus. Deus nos ama e tem um plano perfeito para nossas vidas. Glória a Deus. Tudo começa pelo amor.
O primeiro mandamento, amar. Amar a quem? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, ao seu próximo como a si mesmo. Também amar. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, está amando a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, tem a facilidade de obedecer todos os demais mandamentos, todos os demais ensinamentos. Quem recebe o evangelho do Senhor Jesus com amor, com alegria, com gratidão, tem a certeza da sua salvação. Então nós podemos louvar e glorificar o nome do Senhor, pela glória que se estende a cada dia da nossa vida. Deixe o tempo, não fique incomodado com as coisas que têm surgido aí ao seu redor. Cada dia são uma notícia diferente. Não fique preso nessas situações, porque amanhã já está esquecido, já são outras notícias. Mas esteja atento ao que o Espírito Santo de Deus tem anunciado às igrejas. Hoje o Senhor te anuncia coisas novas, coisas do Senhor. Ah, mas isso foi dito, coisas que foram ditas lá em Jeremias, mas o Senhor renova a cada dia para que você seja abençoado pela sua palavra. Para que a palavra do Senhor que é eterna, como disse o Senhor Jesus, eis que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Não se importa. É lógico que o nosso sentimento, mas tem uma guerra aí, uma guerra lá na Ucrânia, que já está ficando tão esquecido. No início esteve em evidência, mas agora já está ficando já um tanto esquecido, sim, mas o Senhor Jesus disse que tudo vai passar. Pouco se lembra, né, lá das torres gêmeas que foram derrubadas lá, porque as coisas vão passando, vão surgindo novas notícias, novos acidentes, novos confrontos, as coisas vão passando. Mas a palavra do Senhor, ela permanece eterna em nossas vidas. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque o Senhor traz sempre uma renovação. E hoje o Senhor está renovando a sua fé, a sua esperança, mediante o conhecimento do amor de Deus e do plano de Deus para a sua vida. É um plano o qual o Senhor tem para cada um de nós. O plano que o Senhor tem na minha vida pode não ser igual ao seu, mas vem do mesmo Senhor, do mesmo Salvador. Aleluia. E ele já disse, qual é o plano? É um plano abençoador e santificador em o nome de Jesus, que nos envolve em todas as situações. Louvado seja Deus. Então, esse segundo plano que fala do amor de Deus, esse segundo fundamento, que é o amor de Deus. Deus nos ama e tem um plano perfeito para nossas vidas, um plano perfeito, um plano que não vai falhar, que não vai haver por qualquer motivo, ele venha haver um embargo para que ele não venha se concretizar. O plano do Senhor é eterno, irmãos. E às vezes nós ficamos, olha, mas eu estou esperando isso, porque foi uma promessa de Deus, ela vai se cumprir, em o nome de Jesus. A única coisa que nós, às vezes até parece, que a única coisa que nós não temos pressa é para morrer. Temos pressa para morrer, embora sabendo, confiando na salvação que nós temos em Cristo Jesus, mas não temos pressa para morrer. Sentimos alguma coisa, vamos correndo lá no médico e tal, o abençoado médico, o abençoado por Deus, para nos tratarmos. Nós não temos pressa para morrer. Mas temos pressa. Olha, eu estou esperando, tenho pedido ao Senhor, e está demorando tanto. Irmãos, o plano de Deus é plano de Deus. Você pode ter certeza, você não vai morrer, ninguém vai morrer antes que o plano do Senhor venha se consumar. O plano de Deus em relação a Jesus, ele não ficou no meio do caminho. Foi até lá no Gólgota, lá quando o Senhor disse, está consumado.
está consumado. Louvado seja Deus. Consumou-se ali um plano, ali cumprindo-se as profecias. Mas a vida, para nós, ela passou a partir daquele momento a ser eterna. Por isso nós cantamos, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso à face do Senhor, à presença do Pai. Então, louvado seja o nome do Senhor. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele fala justamente sobre esse amor de Deus e o plano perfeito do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós não fomos chamados, irmãos, à toa, irmãos. Nós fomos chamados por um propósito de Deus. Às vezes eu vejo, já assisti alguns testemunhos, que a pessoa vai lá no fundo do baú buscar, porque eu era assim, era assado e tal, porque eu bebia, porque eu fazia, acontecia e tal, mas eu encontrei Jesus, Jesus me salvou, e para por ali mesmo. Não, irmãos, o Senhor nos chamou por causa de um propósito. Por causa de um propósito. Leia lá no livro de Atos a conversão do Paulo. A conversão do Paulo. Até os próprios discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, tinham medo de Paulo. Eles não queriam encontrar o Paulo de Tarso de jeito nenhum. Porque o Paulo, ele era mau. Ele prendia, ele batia, ele arrastava, amarrado em seu cavalo, os cristãos, aqueles que confessavam a Jesus. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. Aí veja aí o plano de Deus. Um dia ele encontra-se com o Senhor. A caminho de Damasco, o Paulo tem um encontro com o Senhor. E aquela luz, que é Jesus Cristo, que é a luz do mundo, ele se vê diante daquela luz, e os seus olhos não suportam, e ele fica cego, e ele se dobra, se rende e diz: quem és, Senhor? Senhor? Mas ele nunca tinha dito isto. Ele tinha uma carta de Roma, assinada pelo imperador romano, que lhe dava uma autoridade de prender os cristãos, de matar, esfolar o que fizesse. Mas ele diz: quem és, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Glória a Deus. E qual o plano? O Senhor diz para ele o plano: e eu lhe mostrarei o quanto você há de sentir, de passar, e fará a minha vontade. Era o plano de Deus. Um chamado do Senhor, um plano do Senhor. O plano do Senhor é o que muda nossas vidas. Lembra-se de Pedro, André, João, o Tiago, que estavam chegando nos seus barcos, estavam ali limpando as suas redes, depois de uma noite de pesca. O Senhor diz: segue-me. E eles largaram tudo para seguirem ao Senhor. Por quê? Havia um plano na vida de cada um deles. E por que Deus nos chamou? Por que Deus te chamou? Porque há um plano de Deus na sua vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Na versão revista atualizada, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. É de acordo com o propósito de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é comida e bebida, e não é também uma euforia.
Não é uma euforia, não é conforme a música lá atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Não é assim, não. Tem fundamento. Por que eu fui chamado? Tem fundamento. Por isso que nós somos preciosos diante dos olhos do Senhor. Por isso que o Senhor nos ama e Ele tem cuidado conosco. Justamente por esses fatos. São fatos seguros. Preciosidades do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. De acordo com o seu propósito. E o terceiro fundamento é a atenção de Deus. Terceiro fundamento, Deus atento e observador aos nossos comportamentos, sabendo das dificuldades na geração que nós vivemos. Deus está atento. Às vezes nós ficamos pensando o que vão falar, o que vão achar. Não espere que alguém vai te achar, vai dizer assim, olha, você é uma pessoa preciosa por isso e por aquilo. Muitos não disseram isso para Jesus, pelo contrário, disseram, solte a Barrabás e crucifica esse Jesus. Então o Senhor, Ele vive atento, Ele está atento a todas as coisas, porque Ele sabe o dia, o mundo que nós estamos vivendo. Ora, a oração que Deus fez em favor dos seus discípulos e também para nós, a sua igreja, foi justamente pedindo ao Pai para que nos guardasse, como Ele mesmo diz, assim como eu não sou deste mundo, eles também não são deste mundo. Isso é reconhecendo os dias que nós vivemos. E o Senhor Jesus, Ele também afirmou que os dias são maus. E que no mundo teremos aflições, contudo tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é vencendo o nosso dia a dia, tem que ser dias vitoriosos para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Deus está atento e observador aos nossos comportamentos, sabendo das dificuldades na geração que nós vivemos. Então, o nosso comportamento, ele é importante. E no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, veja o que diz, como o Senhor observa. Jó, capítulo 1, versículo 1. Veja o que diz. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Temia a Deus e evitava o mal. Que tal tomarmos isso como uma experiência? O temer a Deus, eu temo a Deus sim, evite o mal. Nós não temos obrigação nenhuma de praticar aquilo que é mal. Não há lei, não existe nenhuma lei que nos obrigue a praticar o mal. Ninguém pode nos obrigar a praticar o mal. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele também nos ensina, não nos deixe, Pai. Ele nos ensina na oração como nós devemos pedir, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque o cair na tentação e andar pelos caminhos maus, isto nos tira da presença de Deus. Então nós temos que observar, e esse terceiro fundamento, ele é importante. Ele é importante, em nome de Jesus. Então, essa integridade, para finalizarmos, para concluirmos, essa integridade como fator fundamental, ela tem um destaque, ela pode destacar para a trajetória de dois homens que andaram com Deus e a sua integridade foi fundamental. E não é apenas para nós, apenas tomarmos como experiência a vida desses homens e achar que isso aí é para eles. Não, é para nós. É para nós. Então nós podemos ver lá em Abraão, podemos ver em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, que fala
do primeiro homem. São dois homens que andaram na presença andaram com Deus. E a sua integridade foi fundamental. Um foi o Abraão. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Ele diz que quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, me desculpe, mas a sua prosperidade não está no envelope que se for entregue nas suas mãos. Ninguém vai comprar prosperidade. A prosperidade está em obedecer. Está numa trajetória de vida. Uma trajetória de vida. Uma trajetória de integridade diante do Senhor. Por isso o Senhor diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Louvado seja Deus. Era para Abraão? Palmas então para o Abraão. Não, irmãos. Isso é para todos nós, em o nome de Jesus. Pois que lendo adiante no livro de Gênesis, falando ainda sobre o Abraão, ele vai falar sobre essa descendência e sobre a herança. Sobre a herança. Louvado seja Deus. Sobre a família abençoada na face da terra. E o segundo homem terá sido Davi. Glória a Deus. Davi, depois de E Deus, depois de rejeitar Saul, Davi, isso encontra assim em... eu não havia colocado aqui, mas eu leio. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Deus como rei. Levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. É Atos, irmão, Atos capítulo 13, versículo 22. Atos capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que o Senhor não tinha noção da trajetória do Davi, da sua vida? Do Davi diante do Senhor? Que Davi ia pecar. Que Davi ia ter uma vizinha. Ia ter uma vizinha um tanto escandalosa. Queria estar tomando banho. E lá do terraço Davi ia olhar. E iria desejar a mulher do seu próximo? Será que o Senhor não sabia? E de tantas outras situações. Será que o Senhor não sabia? Sabia, sim, de todas as coisas. Mas o Senhor disse: homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. E fez para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Hoje nós nos alimentamos naqueles dias que nós estamos tristes, estamos talvez ainda preocupados, e nós abrimos um salmo lá, e está lá um salmo lá dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto, já está ali o ânimo, já está de volta o ânimo. Davi foi um homem que foi vitorioso justamente porque
Ele entregou o seu caminho nas mãos do Senhor. Por isso ele prosperou. Por isso o Senhor já havia dito antes: homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tudo é pela vontade de Deus. Tudo necessita de observarmos um plano, o plano de Deus, a trajetória. O homem pode fazer um plano. Um avião que decola lá do aeroporto Charles de Gaulle, lá na França, lá em Paris. Ele vai chegar aqui no Rio de Janeiro, no Tom Jobim, precisamente em 11 horas e 54 minutos. E com toda a tecnologia, com toda a aparelhagem que ele tem, ele precisa de um piloto. E esse piloto, com toda aquela tecnologia, ele tem que obedecer uma lei. A tecnologia, a alta tecnologia, não tem o comando total das nossas vidas. Nos dias de hoje, nós continuamos precisados, Senhor Jesus. E se o piloto não obedecer uma lei chamada lei da sustentação, se ele desobedecer esta lei, ele derruba o avião não chega aqui no Rio de Janeiro. Assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Planos, mas só aquele que se concretiza mesmo são os planos que estão no coração de Deus. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Hoje, o Senhor te convida a fazer uma reflexão na sua mente, no seu coração, para você ver se você está vivendo os seus planos, ou se está colocando os seus planos adiante da vontade de Deus, ou se Deus tem falado mais alto na sua vida. Não derrube o avião. Não deixe, não ultrapasse a lei, aquilo que foi estabelecido no Senhor. O Senhor disse para o profeta, o Jonas, vai para Nínive. Ele pegou uma embarcação para Tarsis e se deu mal. Mas era o plano de Deus que ele fosse para Nínive, e ele teve que ir, acabou indo para Nínive, porque lá havia uma missão. Lá ele anunciou a palavra de Deus. E o que aconteceu? O rei e todo o povo se converteram. E o mal que Deus tinha para aquele povo, para aquela nação, assim não aconteceu. Deus tem um plano infalível para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém.